Se assim como eu, você passou a vida inteira achando que ter uma vida de conforto, e aí o conforto nesse sentido que eu vou te falar aqui é justamente ter essa vida na zona de conforto, é o melhor dos mundos. Eu quero te dizer que, infelizmente, você foi enganada, você foi enganado, assim como eu também fui. Hoje eu quero te falar neste vídeo sobre zona de conforto e zona de desconforto. Qual dos dois lugares é o melhor lugar para você estar se você quer crescer na vida, se você quer uma transformação, se você quer uma mudança radical? Qual dos dois lugares é o melhor para você estar? Uma coisa é certa, com certeza não é o lugar de conforto, porque na verdade, neste lugar de conforto é um sinal de estagnação, é um sinal de que você não está evoluindo, que você não está crescendo, e é um sinal que a sua vida vai continuar do mesmo jeito que está. Se você quer que a sua vida continue do mesmo jeitinho que está, pode continuar na zona de conforto, porque nada de novo vai acontecer, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida nesse lugar. Se você quer aprender e entender mais sobre esses dois lugares, zona de conforto e zona de desconforto, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que algumas informações aí na sua mente que você aprendeu a vida inteira serão desmistificadas. Para começar, eu quero te falar o que é zona de conforto. Zona de conforto nada mais é do que um estado emocional e mental onde uma pessoa ela fica porque ela considera que é um lugar confortável, que é um lugar previsível, é um lugar que já está conhecido para ela. Este lugar que é previsível, que é conhecido, mesmo que seja ruim, mesmo que ela esteja vivenciando situações e demandas que ela não gostaria, mas pelo fato de ser um lugar conhecido, ela permanece ali naquela zona de conforto. Aí um exemplo. Talvez tenha uma pessoa, por exemplo, que trabalha há alguns anos em um trabalho em que ela sente que ela não está sendo a sua potência máxima. Ela sente que ela não está desenvolvendo, sente que ela não está evoluindo, que não está crescendo, mas ela permanece ali naquele trabalho porque ela já sabe realizar aquela demanda, ela tem aquele salário todos os meses para pagar as contas dela, então para ela está confortável. Aí a grande questão é que nesta zona de conforto, esta pessoa ela não sai do lugar, ela fica estagnada. E aí, se você quer que a sua vida mude, se você quer que a sua vida seja transformada, se você entende que você precisa de crescimento, não é na zona de conforto que você deve estar, mas sim na zona de desconforto. Por quê? Porque dentro da zona de desconforto é um lugar onde nós somos desafiados. É um lugar onde, de fato, existe uma potencialidade de crescimento, de transformação, de evolução, e que certamente vai fazer com que a gente saia de um lugar e vá para outro lugar. Podemos considerar que a zona de desconforto é como se fosse uma escada. A gente dá esse salto de um degrau para o próximo degrau. Por quê? Porque, na verdade, somos desafiados. Somos colocados em situações que nos desafiam. E todo desafio traz consigo uma chave que nos leva para o caminho da evolução. E aí, se você quer de fato mudar a sua vida, você vai ter que sair da sua zona de conforto, porque eu não sei se você já ouviu muitas pessoas fazendo chacota, brincando sobre essa questão da zona de conforto, mas eu entendo perfeitamente. Infelizmente, o brasileiro tem a tendência de brincar com tudo.
principalmente com assuntos que são sérios. E aí, infelizmente, acaba que essa pessoa que leva tudo na brincadeira não tem nenhum tipo de mudança na vida. Mas, voltando ao nosso conteúdo, quando você se mantém nessa zona de conforto, você faz o quê? Você evita desafios. Mas, e se eu te disser que são os desafios em que a gente se coloca espontaneamente, ou que a própria vida, ela se encarrega de trazer para nós como uma ferramenta poderosa de crescimento e de evolução. Então você pode, eu acredito que deve, se colocar em situações de desafio, porque são nesses lugares de desafio é que você vai perceber aquilo que, principalmente, o que você precisa melhorar. Porque, digamos assim, somente pelo fato de você estar se desafiando, por exemplo, fazer os vídeos aqui para esse canal do YouTube, para mim é um grande desafio em todos os sentidos falando. Mas eu estou me colocando nesta situação de desafio porque eu sei que eu preciso sair da minha zona de conforto para que eu possa evoluir e crescer. E à medida que eu vou praticando, gravando os vídeos e colocando aqui na plataforma, certamente eu vou observando, e com a ajuda de vocês também, vocês irão observando e pontuando aquilo que deve ser melhorado. Porque quando a gente entende que tudo pode ser melhorado, significa que nós não estamos acabados, não estamos finalizados ainda. E isto é um sinal de que nós precisamos estar sempre crescendo e sempre evoluindo. Uma coisa que talvez não tenha passado na sua cabeça ainda, mas acho que vai mudar uma chave aí. Se o mundo ele está em constante movimento, né? Todas as coisas, na verdade, na natureza, tudo está em constante movimento. Então, por que nós, seres humanos, vamos nos colocar na condição de estagnação, de inércia, de ficar parados sem crescer e evoluir? Porque, na verdade, o nosso grande propósito, a nossa grande realização, propósito de vida nesse mundo é justamente o quanto nós iremos evoluir e não estagnar e parar. E aí, na verdade, olha, todo crescimento e toda transformação, ela só acontece quando nós estamos em lugares desconfortáveis. Quando nós estamos em um lugar quentinho, em lugares que são aconchegantes e que a gente fica bem. Não existe crescimento nesse lugar, não existe evolução neste lugar. Mas quando nós... Aí uma analogia bem interessante, é simples, mas é interessante. Digamos que verdadeiramente a gente esteja em um lugar quentinho, uma caminha quentinha, cobertinhos. Isso a gente vai querer continuar nesse lugar, porque tá quentinho, está agradável. Mas se estiver fazendo frio e nós estivermos na rua, passando frio, morrendo de frio, precisando e querendo um cobertor, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos, certamente, ir atrás de um cobertor, de um banho quente, de um casaco. Nós iremos nos mover para que a gente possa conseguir alguma coisa que vá nos esquentar. Esse desconforto, ele vai, por exemplo, talvez seja uma pessoa que seja tímida. Essa pessoa que, sendo tímida, estando em um lugar de desconforto e desafio, ela vai sair deste lugar de timidez e vai buscar algo que venha a aquecê-la. E qual o resultado disso? É que certamente ela vai romper com essa timidez, com essa vergonha, e ela vai perceber que ela pode
fazer outras coisas, fazer outras demandas, ela vai perceber que ela pode ter outras realizações, porque esse bloqueio que havia nela da vergonha, da timidez, foi rompido, foi quebrado. Então, querendo ou não, quem quer crescer, quem quer evoluir, vai ter que sair da zona de conforto e se colocar em situações desconfortáveis. Eu, sinceramente, sou da tese de que nós precisamos... É como se usar o nosso livre-arbítrio e nos colocar em situações desconfortáveis do que eu acho que é muito mais doloroso, quando a própria vida se encarrega de fazer isso. Aí é muito mais complicado, porque a gente não quer aceitar. E quando a gente vai voluntariamente, parece que fica mais leve. Então, você quer romper, você quer estar na situação de desafio, porque você sabe que vai te trazer um resultado positivo e que você vai ter um benefício, uma recompensa depois que você passar por essa situação desconfortável. O desconforto, ele faz parte da transformação. Eu não conheço, inclusive, se a gente observar as leis da natureza, a natureza tão rica, tão cheia de sabedoria, a própria natureza, ela traz para nós alguns exemplos de que justamente no desconforto é que acontece a transformação. Me lembro agora da pérola. A pérola, para se transformar naquela pedra maravilhosa, preciosa, ela precisa, a ostra, ela precisa receber grãos de areia dentro dela, e depois, nesse processo desconfortável e doloroso, haver uma transformação ali, uma mudança, até que chegue a ser uma pérola. Então, não é diferente conosco. Quando nós estamos nesse processo, nessa jornada da vida, ou a gente se coloca em situações difíceis, desconfortáveis, ou a própria vida ela vai nos colocar para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente cresça, evolua, se desenvolva, ou seja, a gente atinja a nossa melhor versão. E o que é que a zona de conforto ela pode estar fazendo na sua vida? Ela pode estar impedindo você de conquistar os resultados que você deseja. E aí você tem que agora parar, olhar para a sua vida e, digamos, o que você está fazendo hoje é o que você fazia, por exemplo, há 5 anos. Vai ficar redundante, mas para você entender. Há 5 anos atrás, o que você faz hoje é a mesma coisa? Isso significa que talvez a sua vida ela não evoluiu, não cresceu, não desenvolveu da forma como você gostaria, justamente porque você continua fazendo as mesmas coisas. Se eu não me engano, eu acho que é Albert Einstein, que diz que é loucura, é insanidade. Eu acho que é Einstein, agora não me lembro agora. Se é Einstein ou se é outra pessoa. É insanidade, é loucura uma pessoa querer ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia 5, 10 anos atrás, é um sinal de que se você quer evoluir, crescer e se desenvolver, ter a sua vida mudada e transformada, você precisa mudar os seus pensamentos, comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. E aí eu quero te direcionar e te indicar o seguinte: pratique viver em desconforto, pratique se colocar em situações de desafio. Esse ano mesmo, eu me coloquei, gravar vídeo aqui mesmo para mim é um desafio. Eu me coloquei em situações de desafio e vou me colocar em muitas outras mais ainda este ano, porque eu sei que é nesses momentos, nesses processos de desafio, são os momentos em que eu cresço, são os momentos que eu conheço os meus bloqueios, são os momentos em que eu me conheço, são os momentos em que eu posso
olhar para mim e ver aquilo que eu posso melhorar. Então, pratique se colocar em situações de desconforto e de desafio para que você possa conseguir os seus objetivos, os resultados que você deseja para a sua vida. E qual é a grande questão? Que muitas vezes as pessoas elas não querem se colocar em situação de desconforto. É porque, na verdade, nas situações de desconforto, na zona de desconforto, não há segurança como há na zona de conforto. Não há previsibilidade, não há certezas. Muito pelo contrário. Na zona de desconforto, você não tem nenhum tipo de segurança. Na zona de desconforto, você não tem certezas de nada. Na zona de desconforto, não tem nada previsível. Porém, é justamente neste lugar, é um lugar de crescimento, é um lugar de transformação, é um lugar de desenvolvimento. Se você está assistindo este vídeo, se você se interessou sobre esse conteúdo de zona de conforto, zona de desconforto, é porque certamente você é uma pessoa que não quer continuar tendo a vida que você está tendo. Você quer ter uma vida diferente, transformada. Aí eu quero que você observe ao redor das pessoas que você conhece. Olha para o padrão de comportamentos que essas pessoas têm, as atividades que elas fazem e veja os resultados que elas têm. Olhe para você também e veja o que você tem feito e os resultados que você tem feito. Se você percebe que você e essas pessoas que você convive, elas continuam mantendo, né, o mesmo padrão, se colocando sempre em situações de conforto, e você sente no seu coração, arde no seu coração por uma mudança, por uma transformação, significa que você não vai ficar olhando para a vida dos outros, você vai dar conta da sua vida. Então você vai se colocar em situações de desafio, aquilo que, digamos assim, e eu não tô falando para ninguém fazer loucura, tá? Nem arriscar, colocar a vida de ninguém em risco e etc e tal. Não, digamos assim, é um risco calculado. São situações, por exemplo, digamos que você acha impossível passar em um concurso desses top que existe aí, da Polícia Federal, da Receita Federal, enfim. Você vai simplesmente fazer a inscrição, estudar para a prova e talvez seja um desafio para você. Você vai precisar dedicar tempo, abrir mão de algumas coisas, de ficar muito tempo nas redes sociais, quem sabe com companhias que não te agregam nada. Você vai abrir mão de estar tempo com pessoas que não te fazem evoluir, que não contribuem com o seu crescimento, muito pelo contrário, às vezes só suga a sua energia. Então, talvez vai ser um desafio para você fazer isso. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava a caminho do trabalho e tinha uma moça sentada ao meu lado e ela estava fazendo o quê? Estudando. Colocou os fonezinhos aqui no ouvido e estava com o celular e ela estava estudando, ou seja, aproveitando o tempo que ela tem da melhor forma possível. O que é que eu estou fazendo indo para o trabalho? Na ida e na volta eu estou lendo alguns livros que para mim são importantes e que eles fazem parte deste meu processo de desenvolvimento e crescimento. Então são essas coisas, são desafios nesse sentido que você precisa se colocar, coisas que você não está acostumado a fazer, colocar na sua rotina de vida. E digamos que isso são desafios que você tem que se colocar. Por exemplo, ler todos os dias, estudar todos os dias, se dedicar, são situações de desafio. Então, comece a ter esse tipo de mentalidade e esse tipo de comportamento com certeza absoluta. Eu tenho certeza que brevemente os seus resultados eles vão começar a aparecer. Os seus objetivos, eles vão
vão começar a se manifestar na sua vida de forma tranquila. E aí você vai perceber que que valeu a pena ter se esforçado, ter saído da zona de conforto e ter se colocado em situações de desafio. Eu espero ter te ajudado com este vídeo, que você possa comentar aqui os desafios que você sabe que precisa se colocar e que você tem medo, que você ainda resiste, mas que são justamente esses desafios que são como se eles tivessem sido como um obstáculo diante de você, e quando você ultrapassar, lá está os objetivos, o resultado que você deseja. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fica na paz.